Cada mulher vive a maternidade de maneira diferente. Tem um período da espera, a barriga crescendo, o corpo mudando e os sentimentos à flor da pele. A chegada de uma criança muda a vida de todas as mães, das que geram ou não os seus bebês. Aquela agenda organizadinha já era, vai para o espaço junto com os intervalos do ócio criativo. Tempo livre, amiga! Vai demorar, mas calma aí. Tem a carinha fofa, o cheirinho, a mão gorducha, apertando a sua, tudo aquilo que é muito bonitinho, né? Bom, depois da rotina ser virada de cabeça para baixo, você começa aos poucos a voltar para o seu cotidiano. É hora de olhar para a vida lá fora e de fazer parte do mundo outra vez. Isso em todos os sentidos. Sabrina, como é que foi a tua experiência? Tá sendo. Com a chegada da Zoe. Com a chegada. A Zoe, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Minha mãe fala, Sabrina, como você tem sorte. Porque ela é muito boazinha. Então, acho que isso facilitou demais a minha vida. Vocês acreditam? Ela tá com 1 ano. Nem febre ela nunca teve. Amém. Nunca teve febre. Eu já arrastei essa menina pro carnaval. Já arrastei essa menina pra todos os lados. Já viajou Ela pra tem fora bom com ela. humor. Já levei ela em viagem, já levei ela pra todo mundo. Ela tem bom humor. Ela come direito, dorme direito. É um anjo, é um anjo. Então, pra mim, ajuda muito. Porque eu recebo amigas também em casa, tudo com os bebês. Eu já vi bebê gritando sem parar, chorando sem parar. Cólica a noite inteira, sem dormir. Eu não sei porque tem isso. Por outro lado, mãe é tudo igual, entendeu? Então, assim, a gente se sente culpada. Você passou pelo puerpério, pelo baby blues. Passei por tudo isso. No 3º dia, eu me lembro de eu estar ainda na maternidade, porque eu não queria ir embora, né, também. Ninguém quer. Ninguém quer. Não queria ir embora da maternidade lá comendo. E do nada, tava o Duda, assim, com a minha sogra e com a Zoe. E eu, assim, no quarto, eu comecei a chorar. E eu não conseguia parar de chorar mais. E, tipo, nada me fazia parar de chorar. E aí eu fiquei, assim, uns 3 dias. Eu fui pra casa chorando, fiquei, assim, chorando um tempo. Aí depois eu fui melhorando. Falam que é aquela queda de hormônio que dá, tipo assim... o tsunami hormonal. É quando desce o leite, não é? É quando desce o leite, eu senti a mesma coisa. E aí, depois eu fui voltando, tudo, mas eu fiquei aqueles 40 primeiros dias, assim, sem querer ver ninguém. Todo mundo querendo visitar a Zoe, querendo conhecer a Zoe, desesperador. E eu, tá bom, não conseguia nem ficar muito, assim... Eu queria ficar só com ela, parecia um bicho com outro bichinho, né? A mãe bicho com a bichinho trancada num quarto. Antigamente, essa quarentena era muito cuidada pelas mulheres da família. Eu não sei como é que são hoje, porque a nossa vida é tão desplugada, né? Tipo, eu não tive mãe para me ajudar. Isso. Você estava perto da sua mãe, você não. Então, mas eu tive pessoas me ajudando. Mas tem lá a tal da canja, a tal da mouse beer, para descer o leite. Como é que foi a tua, mãe? Astrid, eu acho que você deve ter sentido muito a falta da sua mãe nesse momento. Não fala que eu vou chorar. Não, é porque assim, a mãe... Gente, a minha mãe foi tudo pra mim. Eu acho que assim, a gente é privilegiado porque quando você tem uma mãe, ou quando você tem uma rede de apoio, ou quando você tem uma babá, ou quando você tem uma amiga, já tá... Rede de apoio é fundamental nesse momento, né, Astrid? Total. Então, assim... eu fico pensando, eu sempre pensei naquelas mães, naquelas mulheres que não tem ninguém, que não tem, eu mandava assim no meu Instagram, pra quem perguntava, chama a vizinha pra te ajudar, chama uma amiga, não tenha vergonha de pedir ajuda. Uma mãe não pode ter vergonha de pedir ajuda, porque não é fácil. É verdade. Não é fácil. Você não sobra, você fica esgotada e não sobra tempo pra você. Isso é independente, assim, tipo, mesmo você tendo uma estrutura, mesmo... Você também se sente esgotada, entendeu? Claro. É normal. Então, acho que a gente tem que... a gente fica falando o tempo inteiro, não se culpe, mas a gente também se sente culpada, né? Se sente culpada, você está trabalhando... Não se culpe porque a gente tem que lembrar que acontece com todas, é uma questão é a natureza agindo. É a natureza. É hormonal o negócio, não é só você. É que há muito pouco tempo a gente está
trocando essa informação. É verdade. Porque até muito pouco tempo, era muito comum você ver uma moça parindo e falando, pô, por que ninguém me disse antes que era essa merda? Não se conversava muito sobre Nada, esses, era tudo lindo. sobre esses aspectos que a maternidade é um negócio muito lindo, assim. Total. Hoje eu penso assim, cara, eu não me imagino não sendo mãe daquela figura que é a Madalena. Minha filha é maior figura também. Mas engraçado, eu me identifiquei mais com você do que eu imaginava que a gente... Porque tem uma coisa que é comum, Que nos assim, une, que é esse né? sentimento. É feminino. O terceiro dia, que o leite desce, que a gente chora feito louco, não sabe nem o que está acontecendo. Você não está triste, você não está... Mas, ao mesmo tempo, só tem uma coisa que só você pode fazer, que é amamentar. Porque por mais que você tenha essa rede de apoio, tem uma coisa que é única da sua relação. Eu pensei muito nessas mulheres sozinhas também. Eu pensei muito nas mulheres que sofrem abandono parental, que o cara vai e se pica e a mulher fica sozinha com a criança. Aqui, tá aqui Temos ela. um exemplo aqui. Então, assim, é um momento realmente... Você lembra Mas que eu a gente fiquei falou, a muito gente mais ameaçou comum. falar a Gabi com quantos dias do Davi? Com 15 dias de parida, eu já saí para fazer show. E quando você começou a falar da Zoe, eu fiquei pensando muito também de quanto que eu fui abençoada nesse sentido, porque o Davi também, nossa, era uma criança muito boa. Não teve nada. Parece que sabe, né? Não, parece que sabe. Parece que sabe, Eu viajava, ia fazer show no interior do Pará, pegando aquelas transamazônicas levava ruins. ele? Tinha que levar, não tinha Você babá. não tinha babá. Eu E não, o tinha, peito? eu não tinha. Não tinha nem o pai Não dele tinha, pra não. te ajudar. Eu fui mãe solo até os 5 anos do Davi. Aí depois, quando o Davi tinha 5 anos, que Garrett chegou na minha vida e assumiu esse lado. Mas esse primeiro momento, momento, até os 5 anos, e eu cresci vendo as mulheres da minha família nessa rede de apoio, porque não tinha licença maternidade. Inclusive, não ter o parto normal para uma mulher periférica, para uma mulher pobre, era horrível. Ah, sim. Você Porque não tem você ia ficar mais tempo de cama e quem ia cuidar da sua casa, quem ia cuidar dos seus outros filhos, porque as mulheres da minha família tinham 3, 4, 5, 8, 12 filhos. Então, sempre tinha essa coisa de acolhimento das mulheres. Ah, quem está grávida agora é a Elza. Vamos lá. Agora eu vou lavar uma louça para ela. comunidade mesmo. Agora eu vou lá ficar um pouquinho com a criança. Então, era dessa forma que a gente Assim, conseguia. é muito Então, legal. quando você começou a falar da sua mãe, nossa, comecei a me emocionar, porque a minha mãe, nesse sentido, foi muito importante, porque nem todo mundo tem essa boa relação com a mãe. E eu tive tem a essa mãe sorte. presente. Ou tem a mãe presente. Como é que foi o sexo depois da Júlia nascer? Não existia. Existiu porque eu... Pior do que tudo. Quanto tempo depois você Não, começou a assim, história dela é punk. Não, eu nunca mais voltei a ter vontade. Mas não se pegue por mim, gente. Eu não sou um bom exemplo. Não, imagina. Eu tenho Pete casada aí, ó, pós-casamento, anos Explica, casada. explica Você assim. não falar. entendeu? Eu perdi né? com o pai da minha filha. Eu perdi completamente a libido zero, e a gente passa por essa fase, que é uma fase que ela explicou que é uma coisa do corpo. É uma coisa de sobrevivência, de você alimentar o seu filho, né? Só que eu me senti obrigada a transar, porque todo mundo falando, minha filha, você não pode ficar mais de 30 dias sem transar. Ah, Você não suas pira, próprias tem que voltar. amigas falam, né? Sim, todo mundo fala. E eu Todo falei assim, mundo o fala. Duda me entende, eu falava, o Duda me entende. Mas o Duda me entendia. E o Duda te entende? Entendeu? Ele me Maravilhoso. entende, a gente conversou muito sobre isso. Eu mando matéria, sabe o que vocês fazem? Eu falo sempre para minhas amigas. Informação. Manda matéria pro WhatsApp. Pega a matéria, ele tipo assim, lê, manda né? esse programa aqui, gente, compartilha com o marido no WhatsApp. A Mônica contando da experiência dela. Claro, Entendeu? claro, tem que Porque ser. ajuda a gente, para eles poderem entender. Mas, Sabrina, você tem noção do quão libertadora você foi para tantas mulheres, quando no final do ano passado você dá uma entrevista, foi para Trip, né? Foi pra Trip, foi pra TPM. Pra TPM. Pra TPM, falando que você tinha perdido o tesão com a chegada da bebê. Então, mas eu falei de uma forma muito natural, eu não imaginava que fosse dar essa repercussão, porque eu falei num papo com muitas mulheres, na casa TPM eu falei sobre isso. E elas falaram assim, Sabrina, e o sexo pós-maternidade? Eu falei, acho lindo, eu só não faço. Maravilhoso. Você foi muito sincera. Mas aí o que acontece? Causa muita repercussão, porque na verdade é o que a Mônica falou, é a coisa mais natural que tem, é hormonal. Causou muita repercussão porque a gente estava esperando alguém que dissesse primeiro. Porque as pessoas que ninguém nunca tinha vergonha dito, de né? falar. Eu acho que mas primeiro eu achava que era tem ter normal esse- todo mundo falar, porque todo mundo que eu tava falando, a primeira pessoa que eu falei foi pra minha ginecologista, que eu acho que a primeira falei,
Ô, doutora, normal. Daqui a pouco volta à vontade, daqui a pouco volta. Desse jeito, sabe? Normal, tá ótimo. E eu fui vivendo minha vida, só que aí foi passando mais As pessoas tempo. mentem, eu acho. É. As pessoas não falam. Que existe uma cobrança de você ter uma performance sexual perfeita, maravilhosa, eu tenho muito tesão, meu marido tem muito tesão em mim. Então as pessoas mentem. Não, e a gente vive numa sociedade tão machista que, coitado, foi o Duda que foi massacrado com isso, não fui eu, não. Claro, Entendeu? claro. O povo fica em cima dele, falando O que como as que pessoas você... falam? Tudo. O que Comentar as numa- mulheres falam? Ó, eu postei na época eu postei a capa da revista, aí tinha comentários assim, ó, tem de tudo. Claro. Tem muitas mulheres, comigo foi assim, a maioria. Ai, obrigada, Sabrina, ai, que bom que você falou sobre isso, ai, que bom. Aí tem um ou outro que tem gente que colocou assim, bem feito, seu casamento acabou, ele vai procurar outra. Ô, gente. Desse jeito, tem muita gente que colocou. E tem E os também homens? gente, e tem... Mas o mais legal é você também ouvir homens que também concordam, que sabem que tá passando que a gente tá passando por isso, que sabem que é normal. E ao mesmo tempo também tem homens que falam que são machistas, né? Não, mas Não precisava ter falado, Fala, né, meu moça? filho, ó. Mas o marido foi massacrado, então. Ele foi massacrado. Mas eu acho que, por Foi exemplo... massacrado nesse sentido. Tipo, todo mundo tirando sarro com a cara dele. Claro, entendeu? imagina. Imagina nos grupos de WhatsApp. Entendeu? Todo mundo zoando ele. Ele que você foi falar? E o Duda é muito calmo, a minha irmã. Gente, o Duda é muito calmo. Porque ele não parece, nem tem essa imagem. Porque talvez ele esteja na mesma vibe que é você, no cuidado com a Zoe. Ele me parece um pai daqueles dedicadão. Super dedicado. Ele, que você foi falar? Ele entrou desse jeito no meu banheiro. O que foi? Eu fingindo que nada aconteceu, né? Oi? Ele, nossa, tá todo mundo me zoando muito no WhatsApp. E ele teve que talvez recorrer a essa desconstrução dessa masculinidade óbvia para poder aguentar essa, aspas, zoação e dizer, cara, é isso aí, estamos passando por isso junto. É porque rola. E que E todos eu- os e o homens que as pessoas passam, não tá? Que eles não entendem falam. é que A cara da Pitty foi maravilhosa. Repete a fala. Qual? Foi o que acontece. Rola. Rola. Agora, é engraçado que você falou isso e eu fiquei pensando, aí me fez refletir como é que foi o meu puerpério. Porque eu lembro que quando eu fui ter a minha primeira relação sexual depois da gravidez, o Davi tinha quase 1 ano. E eu lembro da culpa que eu senti. Eu não senti culpa para trabalhar, para viajar, para levar a criança, para sair, para Aquilo prover. dali era o feijão com arroz que você estava buscando. Para ir não sentir culpa. Mas para transar, eu lembro de, nossa, mas parece que eu me coloquei, ou talvez, não sei, a sociedade coloca a gente num lugar meio santificado, né? E a gente aceita. Pura, e a gente aceita. E eu falei, nossa, olha só, isso que a Sabrina falou fez eu me lembrar como eu transei com culpa. Nossa, será que meu filho tá chorando? E o peito, e fiquei ali naquela tensão. Você não poderia estar ali sentindo prazer, você teria que estar lá cuidando da sua cria. Isso. Né? Você sentiu isso, você Como se sentiu você perdesse esse direito, né? De ser você mulher, não pode de ser uma ser mulher que tem mais, prazer. De dar essa felicidade para me achonalar, né, minha gente? Mas no seu caso é porque você estava sentindo prazer com um homem que não era o pai da sua filha. Acho que Então, também. a culpa que vem não era por pai isso. A culpa vejo que vem do... Porque no nosso caso, casada, a culpa é o contrário, é de não estar transando. Não era porque ele não era o pai do Davi, não. Era mesmo esse lugar de ter prazer e de achar que eu não estava... Não me permitira ter prazer nesse lugar de mãe. E Davi com 1 ano só de idade, assim. Foi uma coisa muito louca que me fez refletir depois que eu vi Mas, a repercussão do que repito, você é o falou. lugar que a sociedade coloca a gente. Sim, Cabe a gente não aceitar esse lugar. Essa conversa ainda não acabou. Comentando aqui embaixo, você também participa e curtindo e compartilhando, você chama mais gente pro papo. Toda semana tem vídeo novo, então se inscreve e ativa a notificação que a gente avisa quando o próximo estiver no ar.